A União Europeia vai rever o acordo de associação com Israel devido à escalada da violência em Gaza. Zelensky em Espanha. O presidente ucraniano recebe apoio militar de Madrid. Polónia apresenta megaplano para defender fronteiras com Rússia e Bielorrússia. Serão investidos mais de 2.000 milhões de euros. Secretário-Geral da NATO pede a países membros que reconsiderem limites ao envio de armas à Ucrânia. A questão está a dividir os aliados. Comissão do Parlamento de Geórgia rejeita veto da presidente do país à chamada lei russa. Esta terça-feira deve haver nova votação. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia concordaram em rever o acordo de associação com Israel após o ataque militar de Israel a Rafah, no sul de Gaza. Numa reunião segunda-feira em Bruxelas, os ministros analisaram a situação no terreno, com Israel a bombardear as áreas onde se refugiam civis, apesar do Tribunal Internacional de Justiça ter pedido a suspensão imediata da ofensiva naquela cidade. Killing and burning more than 40 people, among them many children. You can imagine how horrified we are, all of us, for these sad events. The ICJ is the highest court of the United Nations system. All members of the United Nations have the obligation to comply with these decisions. We at the European Union, we have been built from the ruins of the Second World War and been always a strong supporter of the International Court of Justice. O acordo de associação da União Europeia com Israel contém uma obrigação juridicamente vinculativa de respeito pelos direitos humanos. A Irlanda e a Espanha são os dois Estados-membros que mais têm apelado a uma revisão do acordo, dada a escalada da guerra em Gaza e à violência dos colonos israelitas contra palestinianos que vivem noutro território, a Cisjordânia. Irlanda e Espanha também apelaram aos outros Estados-membros que sigam o exemplo do seu anúncio recente de reconhecer a Palestina como Estado. Uma decisão também tomada pela Noruega, que, não sendo membro da União Europeia, é um importante mediador na região. Right now we have extreme violence in Gaza. We have Israelis living in fear of terrorism and rocket attacks, and we have settler violence and the expansion of illegal settlements in the West Bank. We have argued that we also need to deal with the Palestinian issue, and that the way to do that is to create a state for Palestinians, and that the people of Israel and the people of Palestine will be better off living in two states peacefully in a negotiated manner. All three ministers condemned the Israeli attacks in Rafah, saying this was in contravention against the International Court of Justice ruling. They said the EU should take appropriate measures to enforce this decision and said they were concerned about the double standards when it comes to the application of international law in Gaza. Shona Murray, Euronews, Brussels. Ataque de mísseis israelitas matou pelo menos 50 pessoas na cidade de Rafah, no sul de Gaza. Mulheres e crianças foram levadas para o Hospital Central de Gaza depois de os ataques das forças israelitas terem atingido um acampamento de palestinianos deslocados. O exército de Israel confirmou os ataques e disse que atingiu uma instalação do Hamas e matou 2 membros do movimento palestiniano. Segundo o Crescente Vermelho Palestiniano, o local tinha sido designado por Israel como uma área humanitária. O bairro não estava incluído nas áreas em que os militares de Israel ordenaram uma evacuação no início deste mês. Os ataques israelitas ocorreram depois de o Hamas ter lançado mísseis de longo alcance a partir de Gaza contra Tel Aviv no domingo, o primeiro ataque do Hamas desde janeiro. Foram ouvidas sirenes de alerta para um ataque aéreo pela primeira vez em vários meses em Israel. Até agora, a guerra entre Israel e o Hamas matou quase 36 mil palestinianos, de acordo com o Ministério de Saúde de Gaza. Volodymyr Zelensky vai chegar esta terça-feira a Lisboa, depois da visita a Madrid. Na capital espanhola, o presidente ucraniano encontrou-se com o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e assinaram um acordo para um pacote de ajuda militar. São mais de 1.000 milhões de euros em armas, incluindo mísseis Patriot e tanques Leopard. El acuerdo recoge también el importante apoyo prestado por España en estos 2 años de guerra e incluye un compromiso de apoyo militar
para el año 2024 de 1.000 millones de euros que van a permitir a Ucrania reforzar sus capacidades, incluida, por supuesto, la defensa antiaérea. A guerra em Gaza esteve também em cima da mesa. Sánchez falou no reconhecimento do Estado da Palestina por parte de Espanha. Zelensky defendeu um cessar-fogo no Médio Oriente. Підтримуємо політику двох держав і я вважаю, що на сьогодні мені здається, у світа достатньо сил, щоб зупинити кровопролиття на Близькому Сході. Я так вважаю. Zelensky chegou esta manhã à Espanha, uma visita que estava marcada para meados deste mês, mas a ofensiva militar russa em Kharkiv obrigou a um adiamento. Para além do encontro com o primeiro-ministro, o presidente ucraniano foi também recebido pelos reis de Espanha. Esta terça-feira, Zelensky vai estar em Portugal. A agenda prevê reuniões com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e com o primeiro-ministro Luís Montenegro. Uma visita que vai também centrar-se nos domínios da defesa e da segurança. A Polónia conta implementar até 2028 um megaplano militar para reforçar as fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. Juntamente com a Aliança Atlântica, Varsóvia vai reforçar a vigilância anti-drone, as fortificações e as barreiras no terreno. O programa custará mais de 2.000 milhões de euros. Żadne państwo nie powinno mieć żadnych złudzeń, że będziemy bronić każdego centymetra naszej ojczyzny, że jesteśmy do tego przygotowani. Będziemy tą strategię odstraszania i obrony NATO z całą skrupulatnością realizować. Segundo as autoridades polacas, é o maior programa de reforço do flanco oriental da NATO desde 1945. Será implementado ao longo dos 700 quilómetros de fronteira com a Rússia e a Bielorrússia. O ministro polaco da Defesa fala da utilização de tecnologia de ponta para a construção de novas infraestruturas no leste do país. Trata-se de uma iniciativa de defesa regional em conjunto com os 3 Estados bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia. A Polónia é um dos países que mais se manifestaram contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. Varsóvia queixa-se de que está também a ser alvo de ações hostis por parte de Moscovo e de Minsk. São referidos ciberataques, tentativas de fogo posto e desvio de migrantes que atravessam ilegalmente a fronteira. Em 2021, o anterior governo de direita da Polónia já tinha construído um muro na fronteira com a Bielorrússia para travar precisamente o fluxo massivo de migrantes. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, pediu aos países membros da Aliança para reconsiderarem os limites ao envio de determinadas armas para a Ucrânia. Na Bulgária, durante a Assembleia Parlamentar da NATO, Stoltenberg disse que o ataque da Rússia à Ucrânia é uma violação do direito internacional e que a Ucrânia tem o direito de se defender. I think the time has come to consider some of these restrictions. And some allies have lifted restrictions, other allies have not. My message is that I think we should now consider those restrictions, because by having too many restrictions, we are tying one hand of the Ukrainian armed forces on their back, because they're reducing their capability to defend themselves. A questão do envio de apoio militar à Ucrânia na luta contra a invasão russa é controversa. Alguns Estados estão relutantes em fornecer a Kiev armas de longo alcance e mais poderosas que possam atingir alvos no interior da Rússia, pois temem que isso possa aumentar as tensões e arrastar a Europa para uma guerra mais alargada. Outros dizem que a Ucrânia precisa de todo o poder de fogo possível para se defender de um adversário maior, mais armado e com mais recursos. Uma comissão do Parlamento da Geórgia rejeitou esta segunda-feira o veto da presidente do país ao projeto de lei sobre a influência estrangeira. A legislação deverá ser submetida a uma nova votação esta terça-feira. ევროკავშირის ძირითად ნორმებსა და ღირებულებებს მიღებული კანონი ძირს უძღვის სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის მუშაობას, მაშინ როცა გაერთიანების თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება
არის ფუნდამენტური უფლებები საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების ნაწილსა და ევროკავშირში გაწევრიანების ნებისმიერი გზის ფარგლებში. O sonho georgiano, o partido no poder e os aliados no Parlamento têm maioria para contornar o veto. Segundo o projeto de lei, a comunicação social e organizações não governamentais que recebam mais de 20% do financiamento do exterior terão de se registar como entidades ao serviço de uma potência estrangeira. Os opositores chamam-lhe lei russa pelas semelhanças com a legislação do Kremlin contra a dissidência. Temem ainda que seja um obstáculo para a adesão da Geórgia à União Europeia. Neste segundo dia da visita de Estado à Alemanha, o presidente francês Emmanuel Macron visitou o Memorial do Holocausto em Berlim, na companhia do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier. Os casais presidenciais francês e alemão prestaram homenagem aos judeus europeus mortos pelo regime de Hitler. Este segundo dia inclui também uma visita à cidade de Dresden. Esta é a primeira visita de Estado de um presidente francês ao país em 24 anos. A viagem de 3 dias celebra os 75 anos da promulgação da Constituição Alemã pós-Segunda Guerra Mundial. O objetivo é reforçar os laços com Berlim antes das próximas eleições europeias, onde se prevê um declínio das forças do centro. A visita teve alguns momentos mais leves, com Macron a jogar matraquilhos no domingo e a trocar camisolas de futebol para assinalar o Euro 2024, que irá começar dentro de poucas semanas na Alemanha. O último dia da viagem será dedicado a um encontro bilateral com o chanceler alemão Olaf Scholz, numa casa nos arredores de Berlim.